Mesmo no jejum? Porque, olha, vou falar uma coisa pra você. Se no jejum do Gabigol nem o Pedro tem vez, aí, meu amigo, pode deixar o Pedrão lá, viu? Por isso que tem gente buzinando em outros, sabe quando o sinal do Wi-Fi ele começa a entrar em outras casas? Que o cara descobre a senha do sinal e começa a dar uma puxadinha ali. Fofoquinhas? Vem. Tem. Não vem. Então vai lá, Pedro. Depois a gente ouve a mama brusqueta. Fala logo. Não, entendeu? fala logo. O Pedro, sabe quando... É o quê? Você naqueles tempos... Fala logo. Você naqueles tempos... Fala logo. Ei, Pedrão, você naqueles tempos aí no Rio de Janeiro, um pouquinho mais apertado, tal, que você tinha que ficar pegando a senha do Wi-Fi daqui, a colar, que tava ruim ali o teu modem e tudo mais. Então, o sinal reverbera. E aí, abre o olho, tá? Tem gente aqui em São Paulo, gente com muita grana, entenda-se o rival do Flamengo na final da Libertadores. Pronto, fala o nome logo. O Palmeiras. O nome do Pedro é muito bem ventilado por gente lá para o ano que vem. Dizem até que pode ser uma das primeiras cartas na manga da nova gestão que vai assumir. Mas tem que combinar com o Pedro e com o Flamengo. Óbvio, tem que conversar com o Flamengo. Mas estou dizendo, você pode querer muitas coisas. Que o clube quer, isso é um fato. Eu quero um monte de coisa, Sormani. Mas aí que tá a discussão. Pro Pedro valeria a pena? Peraí, vamos lá que o Sormani chamou aí, já debate. Pedro. Agora voltando para esse Gabigol aí. O interessante... Deixa eu só fechar o Gabigol que eu acho que o Sormani quer falar, Sormani? Sormani. Isso, Pedrão. Interessante a gente trazer a informação pro fã de esporte quanto é a multa do Pedro. Qual é a multa dele? Porque se não for uma multa tão gigantesca assim, o Palmeiras simplesmente deposita o dinheiro e acabou. Não tem o não do Flamengo. Agora, se for uma multa de 100 milhões de euros... Desculpa, eu estou escutando muito mal o Sormani, mas ele falou alguma coisa de multa, não é isso? Quanto é a multa do Pedro? Isso. A multa do Pedro é bem alta. Pode jogar para cima da casa dos 90 milhões de euros aí, Sormani. Não dá. É para cima. Então esquece. Dá 600 eu vi outro dia 600 milhões, Sormani. Para times brasileiros. Se o Pedro... Então vai ter que negociar com o Flamengo. Vocês lembram que recentemente, o Pedro... Recentemente não, já tem algum tempinho. O Pedro teve algumas sondagens da Europa. Não foi proposta, era sondagem. De gente que só tentou se apresentar. O Flamengo não quis nem papo, e era grana. Era bem acima da casa de 50 milhões de euros. Então, assim, com 50 milhões de euros da Europa, o Flamengo já não queria conversar. Eu acho difícil imaginar que o Flamengo vai reforçar um rival direto dentro do país por muito menos que isso, uma multa que supera a casa dos 90 milhões de euros. Eu também acho inviável. Complicado, hein? Mas esse é motivo pro Renato pensar, eu então vou dar chance pro Pedro, não é isso. Isso é claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra em relação a escalar o Gabriel hoje. O Gabriel, para mim, é titular absoluto do Flamengo. Agora, o que se pode pensar o Pedro tinha anseios esse ano que não foram cumpridos com o Flamengo. Isso é um fato, né? Mais chances no time titular, que muita gente até almejou ele e o Pedro dividindo uma posição, e a gente discute se dá certo ou não, mas ele almejava isso. A história da Olimpíada pegou muito mal para ele. Não para ele, Pedro, que, nossa, a culpa é dele. Não, ele se sentiu muito chateado com o que aconteceu, e ele ficou e externou isso publicamente, pelo menos visualmente, né? Ele estava muito triste em relação a tudo que aconteceu. Você vê convocação de seleção em que ele, antes do Gabriel, quem tinha sido convocado? Mesmo na reserva. Mas aí tem que dar um prêmio pro treinador da seleção brasileira. Claro, também, exatamente, né? Mas ele foi convocado. Então você vai colocando fatores que passaram a não ocorrer mais para um jogador que, caso o Gabriel não seja negociado, dificilmente essa chance dele vai ter. Com a sequência que ele espera e que ele merece. Porque esse menino é um baita de um jogador. Não é que ele é um reserva de luxo. Reserva de luxo aqui, ó. Ele é um baita jogador, é um reserva de diamante. No Flamengo ele é um reserva de luxo. Mas o luxo que eu digo, o Renato já deixou isso claro. E reserva de luxo é uma coisa. Esse menino não é... Esse menino é praticamente... É um titular, é um 12º jogador, você coloca assim. Não consigo nem tratá-lo, entre aspas, como reserva, porque ele é muito bom. Ele, em qualquer time do Brasil hoje, é titular com o pé nas costas. Qualquer um. Inclusive no Senhor Atlético Mineiro com o Diego Costa. Né? Porque você pega o tamanho dos dois... O Pedro hoje, ele tá atuando, não tem lesão, mais sequência. Claro que o nome do Diego Costa é maravilhoso, mas se eu pudesse hoje, rápido, você fala assim, para amanhã, você escala quem? Qual dos dois? Eu escalo o Pedro. Entendeu? Então, assim, aí tem que entender, diante de todo esse cenário, o que o Pedro quer pro ano que vem?
Qual que pode ser uma movimentação de empresários para tentar, ó, a gente não aguenta mais isso aqui? Porque uma coisa é o cara... Eu duvido que o Pedro esteja confortável com essa situação de reserva. Mas ele tem contrato, não tem? Concordo. Ele vai chegar para o Flamengo e falar assim, eu quero sair. O Flamengo vai falar, tá bom, traz o dinheiro que nós precisamos, é isso. O querer nem sempre é poder. Eu também concordo com você que no período das Olimpíadas dá para ver o Pedro bem chateado, bem... Né? A gente dava para... Ele externou isso de forma bem clara. Nesse momento eu já não vejo o Pedro com essa, sabe, essa feição de, pô, chateado e tal. Fisionomia. Já não está mais com essa fisionomia. Está fazendo gol, mas eu tô dizendo, mas eu acho que ele já não está mais com essa... Porque é natural, você é convocado para uma seleção para disputar a Olimpíada, você não pode. Você é convocado para uma seleção, você não pode. É natural esse período. E ele, como menino, é um garoto, é um cara que tem... É natural, mas eu não vejo isso. Existe... Oi, seu Sormani, só terminar um exemplinho que eu sempre tinha no vestiário. Um treinador chamado seu Mário Sérgio, ele falava assim, Garroto, jogando bem, jogando mal, sempre tem alguém observando. Faça o seu trabalho, entre em campo, dê 100%, porque em 15 minutos você pode ser contratado. Vai lá, seu Sormani. Então, Zé, bom, Mário Sérgio não precisa nem falar, né? Pô, o carinho e o amor que você tem por ele, eu tenho também, né? Eu queria dizer a respeito do Pedro o seguinte, a camisa 9 da seleção brasileira, essa posição, ele é um grande ponto de interrogação até esse momento. O Firmino não é consenso, Gabriel Jesus não faz gol, o Gabriel Barbosa, ou o Gabigol, vai para a seleção, não tem o mesmo desempenho do Flamengo. Será que não passa ali no íntimo do Pedro o seguinte, caramba, se eu fosse titular em algum lugar, talvez eu pudesse ser o titular da seleção na Copa do Mundo. Ah, bom ponto, hein? Porque sendo reserva no Flamengo, ele não vai ser titular, né? Aí tem que levar o Gabigol, não ele, né? Não vai ser nem convocado. Aí, ó. Esse é um ponto. Você falou que ele jogaria de camisa 9 em qualquer clube. Acho que o Pedro... Ele seria um 9 na seleção jogando em outro clube, ou Pedro? Eu acho que o que acontece é o seguinte, é até difícil você explicar, né? Para o cara que está lá longe, opa, mas esse cara aqui que é o 9 da seleção, ele é reserva para outro jogador no clube dele. A questão é, o Renato montou um Flamengo de um jeito que não necessariamente o Pedro encaixa com o Gabigol, até nas palavras dele. O Tite montou a seleção de um jeito que a peça que ele busca que não tem hoje é um 9 de referência, é um 9 da área. Ele resolveu parcialmente o cara do lado do Casimiro, ele resolveu parcialmente o cara que joga um pouco mais avançado no meio, ele começa a resolver as pontas, Paquetá de um lado, Rafinha do outro. O que ele não tem é o cara centralizado, se vai jogar dentro, se vai trocar com o Neymar, se vai flutuar. Já tentou o Jesus, já tentou o Firmino, já tentou o Richarlison, ele ainda não encaixou. Eu acho que para essas características eu estou com o Sormani. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite talvez deseje. O tipo de jogador que o Tite busca é o Pedro. O Gabigol faz uma outra função quando joga na seleção. E até a função que ele faz na seleção, que ele agora até replica no Flamengo, explica, entre aspas, um pouco desse jejum, né? Que ele não marca, mas segue jogando muito bem. Serve muito. Vocês lembram aquele Flamengo e Barcelona, 2-0, Maracanã? Sim, a bola sim. que ele dá pro Bruno Henrique no primeiro gol, a jogada que ele constrói no segundo. Então, assim, só que eu tô com o Sormani quando ele fala o tipo de jogador que falta na seleção hoje. É o Pedro. Mas eu devolvo para você, William. Como é que a gente explica isso? Hein, Zé? Como é que a gente explica? Não, então, como é que você banca? Como é que você leva um cara reserva no Flamengo? Não leva. É delicado, né? Mas não leva. Não, mas assim, é compreensível, porque o Tite pode falar, eu estou levando o cara que é titular, ele é reserva do titular que está vindo da seleção. Tem uma lógica ali, né? Tem essa lógica. lógica. Como é que é a conta? O Tite pode falar, eu estou levando o cara que é titular, entendeu? Do Flamengo, que é o Gabigol. Ou seja, estou imaginando, tá? Ele é reserva do cara que está vindo para a seleção, para justamente fazer, fazer essa função. Quando eu falo sobre a questão do 9, eu também acho que ele está procurando alguém. Mas eu não sei se o Pedro vai se sujeitar como o Matheus Cunha, de voltar num jogo para fazer lateral, para marcar no lateral como o Matheus Cunha entrou e deixar o Neymar lá na frente. Não é essa a característica do Pedro. Eu quero o Pedro para jogar dentro da área. Quero o Pedro para ser a referência próxima ali, para justamente ter essa possibilidade da bola 1-2, chegada do Neymar, chegada do cara que vem de trás e tal. Eu não quero o Pedro voltando para fazer marcação. Não sei se vocês lembram, acho que foi na segunda partida, não foi contra... Eu não lembro. Venezuela, Colômbia, Uruguai. Acho que foi a Venezuela. Ele entrou... Não, Colômbia.
ele entrou para fazer... Não, o Matheus Cunha não estava nessa convocação. O Matheus Cunha machucou. Foi numa outra que ele veio, ele entrou para fazer lateral. Pedro. Peru. Acho que contra o Peru. Fora. Ele entrou para fazer lateral. Peraí, eu vou convocar o Pedro para falar para o Pedro marcar lateral e deixar o Neymar sozinho lá? Eu não posso fazer isso, eu vou tirar a característica. É a mesma coisa quando nós estamos falando sobre o Gabigol, que ele não consegue fazer o que ele faz na seleção, porque o sistema de jogo da seleção é totalmente diferente do sistema de jogo do Flamengo. Aí entra a capacidade do jogador de fazer a leitura de jogo para poder se adaptar ao sistema o mais rápido possível. Tem muito isso também. Não estou livrando. E tem a questão do Tite de entender. Porque o Tite, quando assumiu... Só terminando, já passo para o senhor. Peraí. Quando o Tite assumiu na primeira vez, e aí é muito claro, você lembra, você estava fazendo um bate-bola Bom Dia com a gente, e o Hoffman era o que cobria, o repórter que cobria a seleção brasileira, o setorista, o Tite deixou muito claro, eu estou aproveitando os jogadores nas suas posições, nos clubes. Porque eu preciso deles o mais próximo possível daquilo que eles estão acostumados a fazer.